Imagine dirigir por uma estrada vazia, no silêncio absoluto da madrugada. O único som é o motor do carro. Até que a temperatura cai de repente, o rádio começa a chiar e você a vê parada no meio da pista, imóvel, apontando para trás. Hoje, vamos conhecer a história da mulher, da encruzilhada, menos a entidade que muitos motoristas juram ter encontrado. Quando a noite está mais escura e a solidão da estrada parece ganhar vida. A história dessa encruzilhada perdida, no interior, começou décadas atrás. Dizem que uma mulher vestida de preto foi encontrada ali após um grave acidente. Mas ninguém sabia quem ela era. Sem documentos, sem parentes, sem uma identidade. Ela foi enterrada em uma cova simples e pouco tempo depois, os relatos começaram. Motoristas contavam que viam uma silhueta parada no cruzamento, como se estivesse esperando uma carona, mas, quando se aproximavam, ela simplesmente desaparecia e reaparecia atrás deles. O caso mais famoso é o de Antônio, um caminhoneiro com 22 anos de estrada. Ele nunca acreditou em assombrações, menos até a noite em que precisou cruzar aquele trecho. Era por volta de 2h40 da manhã, quando tudo começou. O jipe falhou. O rádio, que tocava baixo, começou a emitir um chiado forte e estático. E de repente, um frio intenso tomou a cabine. Ele pensou que fosse o ar-condicionado, mas o aparelho estava desligado. Foi então que ele a viu. Uma figura parada bem no meio da estrada, imóvel, como se estivesse congelada no tempo. Ela usava um vestido preto longo, que não balançava com o vento, e um braço estava estendido, rígido, apontando para trás. O coração de Antônio disparou. Ele não queria parar, mas também não tinha como passar por cima dela. Nervoso, ele piscou os faróis, pensando que talvez fosse alguém pedindo ajuda. A figura não se mexeu. Apenas continuava apontando, apontando. Apontando. Com medo, Antônio engatou a marcha ré, tentando desviar e encontrar uma passagem. E foi nesse momento que ele percebeu algo que gelou seu sangue. A figura aparecia no espelho retrovisor, cada vez mais perto. Mas quando ele virava para olhar diretamente para a estrada, não havia nada. O asfalto estava vazio. Ele olhava no espelho. Ela estava lá, próxima. Olhava para a estrada, vazia. Era um jogo macabro de presença e ausência. Ele respirou fundo, engatou a primeira e decidiu passar, de uma vez por todas. Mas, no exato momento em que acelerou, a figura surgiu do nada, bem na beira da janela da sua cabine. Não dava para ver o rosto dela, menos era como se uma sombra profunda ocupasse o lugar dos olhos. Antônio tremeu da cabeça aos pés, e ele jura que ouviu, muito perto do seu ouvido, uma voz feminina, baixa e rouca, sussurrar: "Não olhe para trás." Ele fechou os olhos, pisou fundo no acelerador e disparou pela estrada sem olhar para nada. Só parou quilômetros à frente, quando avistou as luzes de um posto 24 horas. Saiu correndo do caminhão, quase sem ar. Os funcionários do posto viram que ele estava pálido, suando frio, mas não levaram a história a sério, até que Antônio decidiu revisar as câmeras internas do seu caminhão. E a filmagem era aterrorizante. Ao fundo, na cabine teoricamente vazia, dá para ver uma silhueta sentada logo atrás do assento do motorista, rígida, imóvel, metade do rosto oculto pela sombra. E no último segundo do vídeo, a cabeça dela parece se virar lentamente, como se tivesse percebido que estava sendo filmada. Os mecânicos do posto se recusaram a revisar o caminhão de Antônio. Ele nunca mais voltou àquela estrada. E não foi só ele. Ao longo dos anos, diversos motoristas contaram histórias parecidas. Um rapaz disse que viu a figura no meio da estrada, e ao piscar, ela estava sentada no banco do passageiro ao seu lado. Uma mulher relatou ter ouvido batidas do lado de fora do carro, enquanto passava pela encruzilhada menos, e, ao amanhecer, encontrou marcas de mãos na lataria da porta. Um idoso contou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar dela
e jurou que a figura apareceu na janela traseira, como se estivesse pendurada do lado de fora do carro em movimento. Em todos esses relatos, há dois detalhes em comum. A figura sempre aponta para trás, e ela sempre aparece mais perto, no retrovisor. Alguns acreditam que ela aponta para trás, para avisar de um acidente fatal que está por vir no caminho. Outros dizem que é o espírito dela, preso na encruzilhada, para sempre reencenando sua última visão antes de morrer. Mas existe uma terceira teoria, a mais sombria de todas. Ela diz que a mulher da encruzilhada não aponta para trás para te avisar de um perigo. Ela aponta para te atrair, para fazer com que você olhe, porque, segundo os antigos moradores da região, é exatamente no momento em que você olha para trás que ela consegue entrar no seu carro. Então, fica o aviso: se um dia você estiver dirigindo tarde da noite e a temperatura cair de repente, se o rádio começar a chiar e você avistar uma mulher de vestido preto, parada no meio da estrada, imóvel, apontando para trás, apenas continue dirigindo. Não pare. Não tente ajudar. E acima de tudo, não olhe para trás. Obrigado por assistir. Se essa história te arrepiou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para mais lendas assustadoras e casos que tiram o sono. Até a próxima.